que mudou a minha vida. Não sei se você conheceu a boate Edub. A EDUB, sim, eu fiz show lá. Eu era Eram madrinha duas, da tinha Edub. EDUB 1 e EDUB 2. Eu tava falando tô falando da de Piracicaba. A1 essa? A1. Acho que é A1. É, porque depois veio a de Sorocaba. Então eu fazendo show na Eu Edub, fiz lá. eu era uma rainha naquela boate, era maravilhoso, os shows eram maravilhosos, o Quando eu público fui, era tinha incrível. foto sua lá nos lugares. uma Eu coisa era assim. madrinha, eu inaugurei a boate, né? Aí tô fazendo show e foi um dia que eu tava muito atacada de estrelismo. Ai, como eu era ridícula. Muito atacada de estrelismo. Aí cheguei, zoei com todo mundo, falei que o palco tava uma bosta, que aquela animação tava uma bosta. Não tava nada, é porque eu queria causar mesmo, pra mostrar quem mandava. Né? Imaturidade, criancice. Só que eu saí magoando muitas pessoas nessa época e eu não percebia. É isso que você está falando, de criar essa casca. A minha revolta com a sociedade era tão grande, meu ódio era tão grande, que eu queria descontar em todo mundo que atravessasse meu caminho, não importa se era gay, se não era. E aí eu peguei... Mas você já tinha transicionado ou não? Não. Ah, tá. Tava no comecinho Tava no e começo. revoltada por isso também. Ah, tá. Tá? Tava se Revoltada por descobrindo isso ainda, também. aquela confusão toda. É muita coisa pra um ser humano, gente. Verdade. Vamos entender, pelo amor Mas de é Deus. verdade, Mas imagina. eu mudei. Você é gay, drag, quer transicionar, não sabe o que Sofreu a faz. vida inteira. Agora ainda meu, vai sofrer o preconceito de ser trans, É babado. que é um preconceito a mais. É babado. Bom, aí o que aconteceu? Esnobei todo mundo, gritei com todo mundo, mandei desfazer toda a iluminação, mandei desfazer todo o palco e montar tudo de novo do meu jeito, mas só pra causar. Aí eu peguei, tô sentada no camarim e tinha uma porta que dava pra ver o palco. Quase 11h30 da noite, eles iam abrir a boate porque a fila tava gigante na porta, dando volta no quarteirão pra assistir o show. E eu sentada no camarim comendo uma maçã. Cara, não vou esquecer dessa cena. E me dói, sabia? Eu sentada no camarim comendo uma maçã e olhando eles limpando o palco, 11h30 da noite, com calor infernal, eles ainda sujos. O cara ia tocar. E eles não foram pra casa tomar banho porque eu não deixei. E aí, eu peguei, naquele momento, olhando aquela cena, e eu toda no camarim posando de estrela, que eu nunca fui porra nenhuma de estrela, e eu olhando os caras lá, sabe, trabalhando, varrendo o palco da sujeira que eu fiz que eles fizessem, né? E aí, eu fiquei muito comovida com aquilo. E eu olhei, porra, eu não sou esse monstro, cara. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa dócil. Onde que eu me perdi? Sabe, naquele momento eu não quis dar o braço a torcer. E não chorei, não fiz nada, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. De como eu humilhei aquelas pessoas. E, por nada, a troco de nada. Só porque eu tava revoltada com todo mundo, com a vida. E fiz essas pessoas pagarem o pato, peço perdão. É sobre isso, pessoal. Fiquei tão emocionada de dar essa entrevista para MC Trans. Foi é tão gostoso você poder se aprofundar dentro de você mesmo e perceber os seus erros e evoluir, né? Como eu estava dizendo aí nessa entrevista que eu dei, quando eu era criança, eu era uma criança muito dócil, lá na essência. Eu sabia disso. Em algum momento da vida, por revolta, por preconceito, eu acabei me perdendo daquela doçura que eu era. E ser grossa nunca combinou comigo. Quando eu me assumi homossexual primeiro, claro, aos 18 anos, a minha mãe virou para mim e falou assim, sabe por que eu já sabia? Porque você sempre foi muito doce. Então como é que depois eu virei uma pessoa tão raivosa desse jeito, né? Era puro ódio da sociedade. Até que eu percebi, através de uma religião que chama kardecista, que o problema não estava na sociedade, estava em mim. Fiz a tal da reforma íntima que os kardecistas tanto falam e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você não conhece? Você precisa conhecer. Você precisa saber e fazer a tal da reforma íntima. Você muda da água para o vinho. E foi assim que eu tive a consciência de que eu estava errada e de que eu precisava pedir perdão para poder seguir a minha vida em paz e ser feliz. Ser feliz, ser bem-sucedida, conquistar tudo que eu queria. Até para cantar o tipo de música que eu canto hoje, que é ópera, você precisa estar bem resolvido com Deus, com a vida, com você, com todos. E foi pensando assim que eu resolvi abrir meu coração publicamente para dizer o quanto eu me arrependi de ter sido aquela pessoa, mas graças a Deus foi por muito pouco tempo. Eu logo percebi que aquilo não era eu, que eu precisava voltar para a minha essência e que sim, eu poderia, apesar de todo preconceito, eu poderia voltar a ser doce. E eu consegui.
É bom reconhecer os erros. Pedir perdão é melhor ainda. É uma coisa que te faz bem. Faz isso você também. Fez alguma coisa que tá te incomodando? Se livra disso, tá? Porque não pedir perdão é como caminhar com uma bola de ferro amarrada nos pés. A vida fica pesada. E se eu passei pela sua vida em algum momento e fui grossa, acredite, essa não sou eu. Eu sou uma pessoa doce lá na minha essência. Então você me perdoa. Um beijo, tá?